tive a sensação que despertou algumas curiosidades de Vossas Excelências e que eu acho que é um tema muito apropriado justamente porque tem muita gente que não sabe o que dá para fazer em relação ao procedimento, tem muita gente que conhece o procedimento, mas não sabe quando deve fazê-lo, e isso é uma coisa importante, né? A gente ter noção do que são as ferramentas que a gente tem podem ser usadas, melhorar o que é o ajuste do nosso físico. Então, pessoal, eu acho que a gente divide os procedimentos estéticos em duas grandes classes. Mas a gente tem que classificar os procedimentos primeiro em invasivos, pouco invasivos e não invasivos. Os procedimentos estéticos invasivos, eles começam com cirurgia plástica. Então, basicamente é você fazer uma lipoaspiração, uma lipoescultura, você tirar a pele. E dentro destes, existem alguns procedimentos que têm aparecido não tão recentemente, mas têm sido feitos com mais frequência e que trazem um arremate para a plástica muito interessante. Um deles é o Renuvium, que é um plasma que depois que faz a lipo, ele vem passando por dentro da pele para superaquecer aquilo e, sabe, dar uma retraída de pele. Ele é bem interessante, principalmente em um lugar que você tem dobrinha. Aqui embaixo, na região da axila, essa região de peito, assim, fica aquela dobrinha que, se você cortar a pele, não vai ficar legal. E que depois que cicatrizar, vai ficar aquela marquinha, vai ficar aquela sobrinha, aquela flacidezinha que é 1 milímetro, mas tem ali. Então, em alguns casos, não são todos os casos, mas em alguns casos, você consegue fazer esse arremate da cirurgia estética usando esse aparelho. Eu ouvi falar que tinha gente que fazia esse Renuvium sem ser num ambiente de uma lipocerurgia, uma lipoaspiração ou uma lipoescultura e ainda em consultório. Só, eu não sei se isso é verdade. Agora, se for, eu não recomendo que vocês passem por esse tipo de procedimento sem uma estrutura de centro cirúrgico, porque ele é um procedimento que a gente chamaria de cruento, né? Ele tem um grau de, digamos, agressividade, acho que a palavra é essa mesmo, né? De agressividade, né? Mas a palavra médica é cruentização, né? Ele tem, porque por dentro é como se você causasse uma queimadura, controlada, óbvio, né? Mas para fazer essa pele pururucar, mentira, mas ela retrair, tá? Acho que essa é a primeira coisa. Aí a gente vai para os semi-invasivos, né? Por que semi-invasivos? Porque eles chegam a penetrar na pele, mas não é você não chega a pegar uma cavidade, ou então você não chega na face, no músculo. E aí, o primeiro deles, mais simples, né, que existe pelo menos aí há 20 anos, é a dermoterapia, são aquelas injeções de enzimas. E assim, o procedimento estético, ele não é uma forma emagrecedora, tá? E que trazem principalmente uma qualidade final, ele é alguma coisa para complementar ou te dar o arremate que você nunca conseguiria fazer com dieta e treino, porque ou você não vai ser capaz de criar uma rotina que possibilite o treino e a dieta que precisaria para deixar a sua pele fina, ou porque você não quer também. É o que a gente estava falando ontem, né? A gente não erra a dieta, a gente não faz a dieta. Ponto final. E sobre essa parte de enzima, eu acho realmente controverso, porque tem alguns profissionais que têm muita confiança nesse tipo de tratamento, e eu já tenho minhas dúvidas. Agora, eu tenho as minhas dúvidas, pessoal, porque eu só vi resultado em gente que precisava de controle alimentar e não de procedimento de arremate. Era a pessoa que estava com muita gordura, e aí você tem que emagrecer para o negócio funcionar. Aí você fala, mas aí se eu emagreço eu não preciso. Exatamente. Por isso que são detalhes que a gente faz. E para essas pessoas que eu vi o resultado do procedimento, eu achei que não valeu nada a pena. Nada a pena. Mas eu me reservo o direito de ter essa opinião, porque as pessoas que eu vi, eu acredito que são pessoas que a indicação foi ruim, sabe? Que não teve nenhuma indicação só precisa, né? Mas não foi o momento de fazer. Eu não observei assim resultados que falam assim, legal, vale a pena fazer. Eu acho que é um custo, né? E quando a gente está ajustando o nosso físico, a gente tem que lembrar de também e principalmente gerenciar o quanto você está gastando nisso. Porque, cara, com estética parece que é o poço sem fundo. Sempre tem uma coisa a mais, sempre tem algo para você ou fazer, ou tomar, ou usar, que vai ter um upgrade naquilo que é o teu resultado. E aí ainda nos semi-invasivos, a gente tem, ou os pouco invasivos, a gente tem o Morpheus, que é muito interessante. Só que aí também, o Morpheus, ele não é um método emagrecedor.
E é isso que vocês têm que saber. Se você usar na hora errada, você vai jogar dinheiro no vento. Porque você não vai ter aquele resultado que você viu na propaganda da pessoa que faz. E você, além de não ver esse resultado, você ainda corre o risco de, impulsionado por esse tipo de procedimento, ainda relaxar naquilo que é o seu treino, a sua dieta. Eu quero deixar bem claro com vocês, todos esses procedimentos estéticos, acessórios, eles são acessórios. Eles te ajudam a chegar num físico mais bonito, mais rápido. Talvez até atingir um físico que você não atingiria só no esqueminha dieta e treinamento. Dieta, treinamento e bola. Só que eles têm um momento para você fazer. Senão, aquilo que você pode esperar não é legal. Esse Morpheus são agulhas, né, como se fosse um aparelho que tem um negocinho de agulhas. Eles entram na pele e eles dão, como é que eu se explico fácil, e por radiofrequência ele estimula, né, tanto a pele ficar mais justa, quanto o colágeno, quanto ele ajuda a dar mais sustentação para aquele tecido. Então, por exemplo, mulher que teve bebê e que, aí as meninas que tiveram bebê vão saber o que eu tô falando. Quando você aperta a pele assim, ela dá aquela engruvinhada. Então, essa engruvinhada, isso é uma indicação boa para você fazer Morpheus. Ele deixa aquilo lá um pouco mais plano. Ou quando você emagreceu e você tem aquela sensação de que a pele descolou da face de baixo, que ela meio que soltou. Essa sensação acontece porque a gente tem ligamentos que conectam a pele na face embaixo. Então são os ligamentos dermofaciais que dão sustentação na pele. Sem esse ligamento, a pele despenca. Então, isso o Morpheus faz muito bem. E o que é interessante no Morpheus é que o Morpheus, ele, uma vez que você faz, ele continua melhorando por ainda um ano. Então, é uma coisa que você faz agora, por exemplo, e se você, obviamente, mantiver a tua rotina de treino e dieta, você vai ter, que é uma amplificação do efeito dele. Se você arrebentar na dieta, mas nem cirurgia plástica é justa. E aí eu quero falar para você, pior jeito de engordar é quando você ganha gordura em cima de uma cirurgia plástica. Aí é desgraça total. Total, total, total. Porque além de você engordar torto, você vai engordar primariamente onde sobrou célula de gordura, você vai engordar dentro de um ambiente que tem cicatriz, que tem fibrose. Então vai ficar um negócio parecendo aquela superfície de pastel, sabe? Umas bolhas, assim, de gordura. Então, pelo amor de Deus, você se submeteu a fazer uma plástica, mas não sai indo para casa comendo como se não houvesse amanhã. Que existe uma fase que a gente chama de fome da plástica, que é, como você retirou toda aquela gordura da pessoa, existe uma tendência para o teu corpo devolver essa reserva. Então dá uma fome violenta. E essa é a hora, por exemplo, que às vezes, mesmo uma pessoa que tem uma condição física boa, que até que está com uma condição metabólica legal, a gente use o que são os análogos de GLP-1. A semaglutida, a tirzepatide, porque essas canetinhas, elas ajudam a moderar essa fome que vem devastadora e que se você entrar numas de comer até o teto, você vai perder a cirurgia plástica, não dá para fazer uma por cima, fica um cocô ruim. E você vai ter um físico que é, além de vítima de entre aspas, uma cicatrização ruim, de um reganho num tecido que não é um tecido fisiológico. Você engorda torto, você engorda tipo o slot do Bunny. Aí é desgraceiro, então vamos falar isso. Mas eu estava falando para vocês do Morpheus. O Morpheus, ele tem um inconveniente. Ele é bem dolorido. Então, tem gente que encara fazer ele acordado. Eu não recomendo. Eu recomendo que vocês façam isso, uma sedação leve. Mas se vocês forem procurar uma clínica para fazer um Morpheus, procure uma que pelo menos faça com uma sedação leve e que te dê uma condição de conforto um pouco maior. O Morpheus, ele é usado primariamente assim para tecidos como na face, então ele dá aquele efeito lift bacana, mas ele é muito legal, pessoal, abdômen e flanco. Vou dar uma dica a quem faz isso, porque é um amigo meu, é um cara muito competente, tão competente que ele tem 2 RQS, que é o Dr. Álvaro Rau. Ele é anestesista e dermatologista. Ele é titulado pela Sociedade Brasileira de Anestesia, pela SBA, e ele é titulado pela SBD, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, é um cara competente. E como ele tem essas duas coisas, ele faz a sedação do paciente e faz o procedimento. E, cara, no maior conforto possível. E outra coisa que eu gosto do Álvaro, ele cuida de muita gente famosa e ele não expõe ninguém. Bico calado, não fica falando quem ele fez, quem ele não fez. E eu acho isso muito digno no médico, né? Porque toda vez que você mostra alguém para falar do seu
capacidade de resultado, é como se você coisificasse a cara do paciente. Você transforma a cara do paciente num produto. Eu acho isso muito ruim, porque num consultório médico, a gente está para ser cuidado, não para ser exposto. Você já imaginou se o seu coloproctologista, aquele cara que cuida de final do tubo gastrointestinal, tirasse uma foto com você assim: hoje nós atendemos fulano de tal. Uma grande satisfação examinar você e seus orifícios. É ridículo, vocês sabem disso. Isso é uma coisa que eu gosto do Álvaro. Então procura ele aí no Instagram, ele tá no Instagram. Eu acho que é Dr. Álvaro Rao, R-A-O, em procedimento. Aí você tem os procedimentos que são semi-invasivos, que são os preenchimentos. E preenchimento, pessoal, é uma coisa que é bem complicada. É uma coisa bem complicada. Por quê? Porque o preenchimento, pessoal, precisa de muito bom senso. E ele precisa de bom senso para ser indicado esteticamente. E ele precisa de bom senso para ser executado de forma segura. Eu conheço duas pessoas que fazem muito bem isso. O Dr. Roberto Chacur e a doutora Lari Venâncio. São as pessoas que eu vejo que elas nitidamente prezam pela qualidade do negócio que é feito e pelo resultado que se obtém, sem fazer aventura. Por que eu estou falando isso para vocês? Uma das coisas mais complicadas que eu atendi na clínica foi uma menina que ela foi num profissional e aí ela foi preencher depressão trochanterica, que nada mais é do que o formato natural dessa região, onde você tem a junção quadríceps, posterior de coxa e glúteo. Aqui fica um cavado, porque assim é. E aí, eu não sei quem começou a falar que não, isso é um problema. Isso não é um problema, isso é o formato do seu físico, o natural. Logo, como é fisiológico, é bonito, né? Num físico trabalhado. Aí eu não sei quem começou a preencher isso de preenchedor. Eu atendi uma menina que tinha tanto preenchedor aqui, que ela ficou com um calombo aqui. O quadril dela fazia assim. Quer dizer que é como se o cara tivesse feito, ele tivesse construído um culote no bumbum, na altura do bumbum. Né? Aquele culote que normalmente é aqui, o sujeito fez aqui. E, sem condição de tirar preenchedor. Principalmente se é PMMA. É um foie, é uma cirurgia 10 vezes mais complicada para tirar um preenchedor do que para você, obviamente, colocar lá. E o que você faz numa situação dessa? Que treino e dieta não resolve? É cirurgia. E toda cirurgia, quer queira, quer não, você vai ganhar uma cicatriz. Você tem que procurar gente muito competente para mexer isso com você. E assim, você não pode esperar, você não vai virar do Zé Barnabé, o Brad Pitt, sei lá, da menina XY para virar a Angelina Jolie. E eu vejo que, principalmente menina, quando abusa de preenchedor, fica aquela cara de truta, né? E isso, para mim, não é só a falta da noção estética da pessoa que pediu o procedimento, mas é também do que é a responsabilidade profissional da pessoa que faz. Porque, justamente, o sujeito que está fazendo, ele tem que saber falar, aí não. Isso é importante. Quando você procura um profissional para ele fazer as coisas para você, uma das coisas que ele tem que te entregar é um resultado real. E se você um resultado real e utilizável. Vou dar um exemplo para vocês. 2 exemplos essa semana, não com físico, mas com mecânica, que é uma coisa que eu gosto. Amanhã eu vou fazer um track day, eu vou fazer com o meu carro. Isso quer dizer que vou fazer com o meu carro, eu tenho que ter todas as condições para esse carro andar numa pista com eficiência, para ser um treino, e com segurança, para não sofrer um acidente. Aí eu mando uma oficina especializada aqui em São Paulo da minha confiança, que é a FRTech, do Fulvio e do Marcelo Herata, e eu peço, faz a configuração de pista, que não é a configuração de andar no dia a dia. Então eles mexem em toda a suspensão do carro, ajustam o ângulo de cambagem do pneu para ele correr na pista, porque aí o pneu ele desgasta por igual, ele dá gripe. A gente está correndo com pneu radial, não está correndo com pneu slick. Então isso é uma diferença gigantesca. E quando a gente voltar da pista, esse carro ele vai ser de novo ajustado para aquilo que é o setup de andar na rua, porque senão ele desgasta de forma desigual. E assim, pneu para esse tipo de carro é uma bala. Um conjunto de pneu custa mais de 20 mil reais. Você vai colocar tudo errado para depois você ter que trocar em 2, 3 meses, quem sabe 6. Tá lascado, né? Do mesmo jeito, eu guardei meu sedanzinho, minha Panamerinha Turbo. Eu não quis vender, porque foi meu primeiro carro de luxo, assim. Eu gosto dela, eu sempre cuidei dela. Ela tá com cheiro de novo ainda, só que eu mandei no Guilherme da Vanguard. Vocês devem conhecer, também tá aí no Instagram. Eu falei, Gui, dá pra gente fazer uma atualização aí no motor do carro, porque é um sedã de 2,5 toneladas, né? Então por mais que ele tenha um motor de 500 cavalos, cara, você tá andando com um carro de 2,5 toneladas. E aí vem o lance da transformação. Ele sentou comigo e falou, Paulo, dá para colocar 750 cavalos nesse carro. É um motor V8 biturbinado. Ele não tem limite pra gente mexer, mas o câmbio PDK, ele aguenta
95 kg de torque. E dentro disso, para você não rebentar o seu câmbio PDK, a gente consegue colocar aí entre 600 e 650 cavalos. O ganancioso já ia falar assim, não, põe tudo, 700 cavalos. Beleza, aí você arrebenta um câmbio, aí você tem que gastar, sei lá, 300 mil, 400 mil numa oficina. Não faz sentido, né? Vamos transportar isso pra gente. Você não pode ser ganancioso em procedimento estético, principalmente em preenchimento, porque senão você corre o risco de ficar ridículo. E você está indo para uma coisa estética e você vira o ridículo, aí não dá, né? Presta atenção muito nas pessoas que esses profissionais cuidam. Em geral, você reconhece o que é a habilidade do profissional, não dele transformar pessoas em padrões, mas por ele ter um padrão de trabalho, onde você vê que ele fica no limite da elegância, da estética, da beleza. Então, isso, principalmente na face, é muito delicado. E no corpo, você olha, e por mais que às vezes, eu vou aumentar um segmento do corpo, que não tem panturrilha, ou então alguma coisa do gênero, braço, tem gente que faz de ombro, tem gente que faz do glúteo, que é o mais comum. Você olha e você percebe que aquilo tá errado. É o pica-pau disfarçado de pica-pua, sabe? Não tá legal. Tem alguma coisa aí que não tá batendo. E isso é o pior resultado estético que você pode ter. Porque é inconsertável, vira uma forma, não diria inconsertável, mas não é reversível. Você tem que passar por um procedimento 10 vezes mais complicado para consertar. Você ainda tem aquela condição que você tem que, muitas vezes, esperar um tempo para aquilo desinchar, cicatrizar por dentro completamente. E você vai ficar daquele jeito por algum tempo. Mas o ácido hialurônico, quando usa, você consegue tirar com hialuronidase. Você sabe o que é a dor de você tirar um preenchimento com hialuronidase? O ácido hialurônico, ele ocorre no nosso corpo de forma natural. E ele dá, por exemplo, a conexão dos nossos tecidos. Teve algumas pessoas famosas que foram fazer aquela harmonização facial e ficaram com uma cara do tamanho parecendo o Frankenstein do Pica-Pau. É lógico, uma vez, 2 vezes que a pessoa apareceu e ficou com aquele carão, a pessoa quis voltar para trás. Aí o que você tem que fazer? Aplicar uma enzima que digere o ácido hialurônico. Primeiro que isso dói que nem o cão. A pessoa vira do avesso de dor. E segundo, que você tem ácido hialurônico de ocorrência natural no seu corpo. Então você vai destruir o que foi infiltrado, mais o que é de ocorrência natural. E o risco de você ter um pós-procedimento pior do que você estava antes é gigantesco. Para procedimentos de fillers assim, você tem que procurar gente de muito bom senso, muita confiança em você mesmo. Não pode querer milagre. Você tem que saber que não tem nada que vai fazer você acordar, sei lá, a campeã do Mr. Olímpia. Você não vai acordar uma Franciele Matos, você não vai acordar uma Isa Pereira, você não vai acordar uma Juliana Malacarne. Então, vai na mãe, porque senão, é o que os antigos falavam, a emenda sai pior que o soneto. E, finalmente, a gente tem os procedimentos que não são invasivos e que dão muito suporte para aquilo que a gente faz no dia a dia da clínica, porque você não precisa de cicatrização, você consegue ter um efeito controlável, então você consegue ir ajustando o que é esse efeito. E quem cuida disso para mim na clínica é o Guilherme, meu irmão, Guilherme Musi. Segue ele aí, @guimusdermato, e que ajuda a fazer esse arremate. O primeiro deles, criolipólise. A criolipólise funciona? Se você faz dieta, sim. Se você não faz dieta, nem vai atrás. Aliás, todo procedimento estético. Se você não faz dieta, é comilona, comilão, esquece. O que é legal da criolipólise? Ela também faz efeito durante 1 ano, porque ela ativa a apoptose, que é a morte programada das células de gordura. Então, isso ajuda quando a pessoa tem aquelas gorduras localizadas, que teoricamente você só tiraria com lipoaspiração, mas ela não quer submeter a um procedimento. São placas de congelamento que congela a gordura, e quando congela a gordura, ela manda uma mensagem de ativação para que essa célula de gordura ela se imploda, que é o que acontece, apoptose, morte programada. Isso acontece por até 1 ano. E com uma sessão por mês, durante 3 meses, você acaba tendo um resultado muito bom. Dá tempo para fazer a final do ano? Daria para você fazer 2 sessões, que já ia dar uma ajudada. Mas talvez, numa situação de pressa, o que mais compensaria fazer seria uma coisa que mexe tanto com a gordura que está debaixo da pele, quanto com a tensão da pele, que é o ultrassom microfocado. Isso, o Guilherme, ele costuma fazer quando a pessoa combina reserva de gordura, aquele pouquinho de flacidez. Por quê? Enquanto ele consegue atingir a gordura subcutânea, ele consegue melhorar a qualidade da pele superficial. E o processo dele é muito parecido com a criolipólise, só que em vez de usar o frio, ele usa o calor. Ele aquece
a célula de gordura que está ali por baixo entre 50 e 60 graus Celsius. E aí ela morre. Mas antes de você ter ideia, você não pode combinar os dois. Se você fizer criolipólise junto com o ultrassom microfocado, o que vai fazer é um estímulo contrário que vai hipertrofiar a gordura. Você vai fazer umas bolsas de gordura gigantesca quando você queria tirar. Isso é importante falar. Criolipólise, pessoal, não aceita tratamento adjuvante. Quando você está fazendo criolipólise, é só criolipólise. Porque a criolipólise, ela tem essa característica. O risco de você fazer uma hipertrofia paradoxal do tecido de gordura, porque você está inventando moda, é gigantesco. E se vocês procurarem na internet, vocês vão achar relato de caso assim, que a pessoa foi fazer crio, aí inventaram de fazer um monte de coisa junto, principalmente terapia por calor, e aí virou uma desgraça. Então, crio, só crio. Aliás, eu recomendo que você faça um procedimento por vez também, para você ver o efeito dele e você conseguir se programar para ver o que é melhor para você. E, evidentemente, você ter o aconselhamento de um cara que seja competente e não queira tomar dinheiro, que é o que eu falei para vocês. A área de estética é um poço sem fundo de dinheiro. Vai colocar o dinheiro que você não tem e ainda vai ter uma coisa para você gastar. Usa as coisas de uma forma coerente. O ultrassom microfocado, então, ele tem essa vantagem. E essa vantagem de você conseguir essa elasticidadezinha da pele, mas aí o que acontece? Qual a diferença de você fazer uma criolipólise para você fazer um ultrassom microfocado? A criolipólise, ela aceita, por exemplo, pessoas que estão com bastante reserva de gordura. Ah, dá para fazer no obeso? Putz, dá. Só que aí é diferente. Você faz 3 sessões em 3 dias seguidos e repete essas 3 sessões a cada mês. Não pode fazer todo dia, não pode fazer um mês, não. É sempre dando esse intervalo. É que no caso de quem tem um excesso de gordura, dá para fazer a criolipólise. Essa é a única situação. Então você achou que, eu tô gordinha, não tem nada que me serve? Tem, crio. Só que lembra que eu te falei, é só crio. E lembra outra coisa que eu te falei, se você for comilona, você vai engordar fazendo crio. Aí é dinheiro rasgado e jogado no vento. Então, o ultrassom microfocado é quando seu físico ele já está tomando jeito, quando ele já está, encaixando. E tem aquela reservinha que é uma gordura misturada com uma flacidez. Aí, o ultrassom microfocado, perfeito. E por último, os bioestimuladores de colágeno. E o ultrassom microfocado, por exemplo, você pode fazer no rosto, para te dar esse efeito lift também. Principalmente rosto, papada, isso te dá um aspecto mais jovial. E é uma das coisas que a gente usa, às vezes, para corrigir o pessoal que vem para a gente cuidar com aquilo que costumou se chamar de Ozempic Face. O pessoal que entrou na canetinha emagrecedora, despencou tudo e pareceu que envelheceu 30 anos em 4 meses. Então, ajuda a melhorar isso. Então dá pra gente dar uma arrumada, tá? Calma, se esse é o seu caso, calma. Aí vem os bioestimuladores de colágeno. Bioestimuladores de colágeno, normalmente a gente usa em locais onde você tem uma alteração da textura de pele, onde você tem uma flacidez, mas ele não tem relação com perda de gordura. Então, você vai usar rosto, você vai usar em determinados locais do teu corpo, por exemplo, aquele pessoal que emagrece e fica com aquele umbigo triste, sabe? Dá para melhorar com isso. E aí vem as junções das terapias. Você fazer ultrassom microfocado, um bioestimulador de colágeno, bacana, isso vai bem. E de coisas estéticas assim que a gente pode fazer nesse projeto verão, isso é o que dá para fazer, isso é o coerente a fazer. O que seria as coisas que trariam um efeito visual mais rápido para o seu processo de melhora? Ultrassom microfocado, o Morpheus, o que com certeza não traria. Uma lipo agora, se você fizer uma lipo agora, eu sei que tem 2 meses, provavelmente você ia viajar inchado. Eu não acho que é o momento disso. Isso é depois do carnaval, quando entrar no inverno, aí é época de fazer lipo. Quando você está na boca de usar 300 casacos. Né? Por quê? Porque aí você não vai mostrar tanto seu corpo, você consegue cicatrizar com calma. E assim, o físico da lipo, ele vai dar uma encaixada assim, na boa, pessoal, uns 4 a 6 meses depois da cirurgia. Mais para 6, tá? E o pico do resultado da lipo, se você mantiver com uma dieta legal, é 1 ano. Porque é uma área muito grande para você cicatrizar. Então tem essa peculiaridade. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã,
umas 7 da manhã, estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?